Depois de outubro ser marcada pela campanha de mobilização para a prevenção do câncer de mama, conhecida como Outubro Rosa, agora é a vez dos homens. O Novembro Azul é o mês de conscientização à saúde do homem e prevenção do câncer de próstata. O câncer de próstata é o 6º tipo mais comum no mundo e o de maior incidência nos homens. As taxas da manifestação da doença são cerca de 6 vezes maiores nos países desenvolvidos. Cerca de 3/4 dos casos no mundo ocorrem em homens com mais de 65 anos. Quando diagnosticado e tratado no início, tem os riscos de mortalidade reduzidos. No Brasil, é a 4ª causa de morte por câncer e corresponde a 6% do total de óbitos por este grupo. A próstata é uma glândula que só o homem possui, localizada na parte baixa do abdômen. Situa-se logo abaixo da bexiga e à frente do reto. A próstata envolve a parte inicial da uretra, tubo pela qual a urina armazenada na bexiga é eliminada. Ela produz cerca de 70% do sêmen e representa um papel fundamental na fertilidade masculina. Uma dieta rica em frutas, verduras, legumes, grãos e cereais integrais e com menos gordura, principalmente as de origem animal, ajuda a diminuir o risco do câncer. Especialistas recomendam pelo menos 30 minutos diários de atividade física, manter o peso adequado à altura, diminuir o consumo de álcool e não fumar. Homens a partir dos 50 anos devem procurar um posto de saúde para realizar exames de rotina. Sempre a partir dos 50, 60 anos. Algumas pessoas apresentam esse distúrbio com mais precocidade, mas a gente não pega ninguém com menos de 45 anos com esse tipo de problema. Mas a partir dos 50 anos, o homem está sujeito a esse tipo de problema. Os sintomas mais comuns do tumor são a dificuldade de urinar, frequência urinária alterada ou diminuição da força do jato da urina, dentre outros. Quem tem histórico familiar da doença deve avisar o médico, que indicará os exames necessários. O toque retal é o teste mais utilizado e eficaz quando aliado ao exame de sangue, PSA, antígeno prostático específico, na sigla em inglês, que pode identificar o aumento de uma proteína produzida pela próstata, o que seria um indício da doença. Para um diagnóstico final, é necessário analisar parte do tecido da glândula, obtida pela biópsia da próstata. Segundo especialistas, o toque retal é considerado indispensável e não pode ser substituído pelo exame de sangue ou por qualquer outro exame, como ultrassom, por exemplo. É muito importante que o homem conheça mais sobre a próstata e saiba da importância de fazer exames preventivos. O câncer de próstata pode ser curado, se diagnosticado logo no início. Vamos então relembrar algumas das principais características dessa doença e saber o que fazer para promover a saúde masculina. O câncer de próstata é frequente. Quanto mais tempo vivermos, maior a possibilidade de um homem ser acometido pela doença. O câncer de próstata é muito frequente no homem. Se nós excluirmos os cânceres de pele, ele é o mais frequente no homem. Cerca de 1/3 de todos os cânceres no homem são de próstata. Ele relativamente é mais comum do que o câncer de mama na mulher. A próstata é uma glândula em formato de uma castanha. Fica abaixo da bexiga e é atravessada pela uretra, que é um tubo pelo qual a urina passa a partir da bexiga. Essa glândula pequena, exclusiva do homem, só o homem tem, ela tem a função de ajudar na vitalidade do espermatozoide para prepará-lo no processo de fecundação. A próstata, portanto, é um órgão fundamental do aparelho reprodutor masculino. O hormônio masculino principal chama testosterona. E a testosterona é produzida predominantemente pelos testículos. A próstata é uma glândula que depende da testosterona para se manter estável. Então, a testosterona mantém a glândula de tamanho normal. É sabido que o câncer da próstata
pode aumentar o seu desenvolvimento na presença deste hormônio. Ou seja, muitas vezes um dos tratamentos para o câncer da próstata é a inibição da produção da testosterona. O homem pode ser acometido em qualquer idade, ainda que a maior prevalência seja de um tipo de tumor que se desenvolve em idades mais avançadas. Nós temos que colocar aí duas classes. Nós temos os sarcomas de próstata, que são tumores raros, não são frequentes, e não é esse o câncer que nos preocupa de forma mais prioritária. São tumores que incidem numa faixa populacional mais jovem. São jovens de 20, 25 anos, às vezes mais jovens, com 15, adolescentes, mas são tumores raros. A grande maioria dos tumores, 97, 98% dos tumores de próstata, são adenocarcinomas de próstata e que incidem numa população mais idosa. É o homem acima dos seus 55, 60 anos de idade. Os cientistas ainda pesquisam as causas da doença e há indicativos que o câncer pode resultar da interação de vários eventos que incluem fatores hormonais, genéticos, ambientais e alimentares. Nós não sabemos o que causa câncer de próstata. A única coisa que nós temos certeza que é importante é se você tiver familiar direto com câncer de próstata. O câncer de próstata, a gente estima que mais ou menos um homem em cada 6, ou seja, ao redor de 15%, de chance você tem de desenvolver câncer de próstata se você viver até próximo dos 80 anos. Se você tiver um familiar direto, por exemplo, um pai, um avô, um tio, a sua chance duplica a triplica. A cada familiar direto que você tem, essa chance duplica ou triplica estatisticamente. Homens com parentes diretos, pai, tio, avô, com câncer de próstata, devem redobrar a atenção, o que implica iniciar mais cedo os exames preventivos, ou seja, por volta dos 40 anos. Um outro fator que influencia é a alimentação. Homens que se alimentam de gordura, alimentação um pouco mais forte, rica em carne animal, tem mais câncer de próstata. Ou, por outro lado, homens que se alimentam mais de fibras, por exemplo, o asiático que se alimenta muito de fibra, ele tem menos câncer de próstata. O negro americano tem muito câncer de próstata, o asiático tem pouco câncer de próstata. Provavelmente existia o fator, então, étnico, genético e ambiental. É de fundamental importância sabermos que o câncer de próstata é considerado uma doença silenciosa, ou seja, não costuma dar sinais iniciais que sirvam de alerta. É bom, é importante a população brasileira saber que o câncer de próstata é uma doença que tem um curso natural de 15 e 20 anos. A história natural da doença é muito longa, é uma doença lenta. Então, desde o seu início, desde a primeira célula, até o óbito desse paciente pode demandar décadas. Quando ocorrem sintomas, eles podem ser desconforto para urinar, jato fino, dor para urinar, levantar muitas vezes à noite para urinar, sangramento na urina. Quanto aos sintomas, vale um outro alerta importante. Então, sintomas tais como dificuldade miccional, frequência urinária aumentada, ardência, infecções urinárias de repetição e outros, poderão ser um sinal de uma doença maligna, mas também poderão ser um sinal de uma doença benigna. Ou seja, o paciente deve ser alertado que periodicamente ele deverá procurar um urologista para que essa análise seja efetuada. Vamos compreender melhor como se dá, em geral, a evolução da doença. A doença ela evolui de duas formas. Ela evolui localmente e evolui com metástases à distância. A evolução local impõe invasão dessas células tumorais na bexiga, obstrução urinária, por dificuldade de drenagem dessa urina do rim para a bexiga, obstrução dos ureteres, obstrução da uretra, muitas vezes. Então, há uma invasão locorregional que pode gerar um transtorno nesse território. E o câncer de próstata pode evoluir e sair da próstata, ou seja, desenvolver metástases. A metástase é quando algumas células, grupos de células, já saem do local de origem, no caso a próstata, e vão se alojar nos ossos, fígado, pulmão, tornando a doença incurável. Então, isto, muitas vezes, homens, quando chegam neste ponto, doença
já metastática, portanto em vários órgãos, pode não ter sintomas também. Aguardar sintomas para procurar o médico, mais uma vez digo que pode ser muito arriscado. Não há uma regra única. Há pacientes que têm uma evolução muito lenta do tumor. Outros apresentam doença agressiva com evolução mais rápida. E essa é a confusão que existe em geral para câncer de próstata. Os tumores de baixo risco, em geral, são tumores que demoram muito para evoluir e muitas vezes não oferecem risco para a vida do paciente, na dependência da idade desse paciente e das doenças associadas que esse paciente vai ter. Em contrapartida, se você tiver um tumor de alto risco, em pacientes que foram observados, por exemplo, e optaram por não fazer tratamento, mais de 70% dos pacientes falecem do câncer de próstata se ele for um tumor de alta agressividade. Quanto antes detectado o câncer de próstata, melhor para o paciente. O diagnóstico precoce é, sem dúvida, um dos grandes desafios no enfrentamento da doença. O diagnóstico precoce de câncer é fundamental. O que nós preconizamos é que todo homem acima dos 45 anos, se ele não tiver nenhum parente relacionado, vá ao urologista e faça exame de toque, palpação direta da glândula, um exame simples, um pouco, que incomoda um pouco, sem dúvida, mas dura 10 segundos, é muito fácil. Quem tem na família histórico de câncer deve procurar o urologista aos 40 anos para fazer exames preventivos. E os demais devem consultar o médico pelo menos uma vez por ano a partir dos 45 anos de idade. A Sociedade Brasileira de Urologia recomenda que se faça toque retal e dosagem do antígeno prostático específico, que é uma proteína que pode servir como marcador de doenças prostáticas. A gente chama isso de PSA. O PSA não é exclusivo para câncer, ele representa qualquer patologia prostática, mas ele, junto com o toque, é o que a gente utiliza para diagnóstico precoce do câncer de próstata nesse momento. Na verdade, foi detectado através de... Eu fazia exames periódicos normalmente, né, de acompanhamento. Eu tinha um histórico já de câncer de estômago anterior. Então, o meu câncer de próstata foi detectado num exame de punção. Eu vinha fazendo os PSAs normais a cada 1 ano, depois 6 meses, também o exame de toque retal. Quando há alteração nos exames, o médico pode recomendar que seja realizado um outro exame, uma biópsia. Feito isso, havendo a possibilidade ou a desconfiança do profissional de que há a possibilidade de um câncer da próstata por alguma alteração desses exames, poderá ser pedido uma biópsia da próstata. A biópsia é a retirada de alguns fragmentos da próstata que serão analisados por um patologista através no microscópio, uma lâmina específica. Esse exame que dará o diagnóstico final da possibilidade de uma doença maligna ou não. O diagnóstico, vale reforçar, inclui os exames toque retal, PSA, antígeno prostático específico, biópsia, ultrassom e outros, quando o médico julgar necessário. É importante que o homem não tenha receio nem vergonha. Nesse processo, a mulher também pode exercer um papel importante ao estimular e ir com o parceiro na consulta. 40% dos homens que vêm ao urologista tiveram influência direta da mulher. Ou ela marcou a consulta, ou ela veio junto com o paciente, trazendo o homem. Ele liga muito pouco para a sua saúde. Adiar os exames preventivos por machismo ou qualquer outro motivo é um grande equívoco. Então, é cultural. Nós, da Sociedade Brasileira de Urologia, temos lutado há muitos anos para mudar essa realidade, para sensibilizar o homem, né, para os cuidados do corpo, para exames preventivos, porque a doença é numa fase precoce, a doença é outra numa fase tardia. Nós estamos conseguindo mudar, sensibilizar esses homens, mas é um processo lento que nós entendemos que ao longo dos anos, se esse trabalho for continuado, campanhas, o apoio do governo, apoio da sociedade civil como um todo, nós possamos ser vitoriosos nessa luta de mostrar ao homem o quanto é importante esse cuidado preventivo. O impacto do diagnóstico em geral é grande. O homem não está preparado para a notícia.
Quando eu recebi o resultado, realmente é um negócio assim chocante, né? É uma doença muito... O próprio nome já é pesado, né? Então aí eu caí, desmoronei. Mas é fundamental que o homem saiba que, felizmente, hoje em dia há tratamentos que são capazes de levar à cura. E disso também depende a atitude positiva do próprio homem. Que a pessoa portadora de câncer pensa assim, quanto tempo mais eu vou ter, que qualidade de vida eu vou ter, tá certo? Quer dizer, eu acho que são indagações que se faz e que são procedentes, mas é assim, procurar a melhor qualidade de vida possível, né? Mesmo na convivência com a doença, né? E ter a coragem realmente de enfrentar, não pode esmorecer. Confirmado o diagnóstico, o próximo passo é a avaliação médica sobre o estágio da doença e as condições do paciente. O que há necessidade é, quando o homem chega, se detecta o câncer, é fazer uma coisa chamada estadiamento, ou seja, ver em que ponto está a doença, se ela está ainda confinada à próstata, portanto curável, ou se já existe uma doença fora da próstata, portanto incurável. A equipe médica avalia os resultados dos exames e aí conversa com o paciente e sua família para se estabelecer as abordagens de tratamento. O tratamento do câncer de próstata, eu acho que deve levar em consideração pelo menos 4 fatores. Um é o estadio da doença, quer dizer, se a doença está localizada na próstata, se ela está localmente avançada ou se por acaso ela é metastática, em geral para os ossos. 2, o tipo de agressividade que esse tumor tem, se é um tumor de agressividade menor ou agressividade maior. 3, a vontade do paciente, que é uma coisa muito importante. E 4, as comorbidades que esse paciente apresenta, que são as doenças associadas que esse paciente pode apresentar. Vamos conhecer mais detalhes sobre o tratamento do câncer de próstata, que pode ter abordagens diferentes a depender do grau da doença. Nos casos iniciais, em geral, é recomendada uma cirurgia. Aí nós temos, cirurgicamente, 3 modalidades. Nós temos a cirurgia aberta, nós temos a cirurgia laparoscópica e hoje, mais atualmente, a robótica. As opções cirúrgicas normalmente são superiores à opção da radioterapia. Por quê? Porque a cirurgia que corresponde com o objetivo de extirpar completamente a glândula, que é a prostatectomia radical, seja ela feita por via aberta, laparoscópica ou robótica, ela nos dá a condição de uma recorrência menor em 5 ou 10 anos. Eu fiz direto a cirurgia. Eu optei por uma das 3 e acabei fazendo a cirurgia. Atualmente, com os avanços na modalidade cirúrgica, tem sido cada dia menor o risco de sequelas e complicações. Hoje a gente faz essa cirurgia preservando o esfíncter externo, que é quem mantém a continência urinária, então a chance de perda urinária é muito pequena, e a gente tenta preservar os nervos erigentes, que é o chamado feixe vasculonervoso, para preservar a ereção dos pacientes. Isso, na dependência da idade do paciente, do tamanho do tumor, é possível de ser feito na grande maioria dos casos. Além do processo cirúrgico, a radioterapia externa ou a braquiterapia, por sementes colocadas dentro da próstata com auxílio de ultrassom, podem ser utilizadas para o tratamento do câncer de próstata. A radioterapia se faz algumas sessões, divididas por dias, que demora 40, 50 dias, e a cirurgia é a retirada completa da próstata. Esses 3 tratamentos são curativos e têm sucesso em torno de 90% a 95% na maioria dos casos. Uma vez a doença estando, nós chamamos localmente avançada, ou seja, começa a ter não só doença na próstata, mas do lado dela, em volta dela, já é uma doença mais grave. Ainda a cirurgia e a radioterapia podem ser curativas, mas não nesses índices. Nós podemos ter cura aí em torno de 50% a 60% dos casos. E felizmente o homem com câncer de próstata tem ganhado aliados nos últimos tempos. O processo chamado de hormonioterapia é um avanço no tratamento da doença. Hormonioterapia seria você fazer uma manobra bioquímica ou cirúrgica de retirar a testosterona da circulação, testosterona que era o hormônio masculino, que faz a próstata crescer e se manter estável. A mesma coisa ocorre com o tumor. Hormonioterapia
é um jeito que você, uma manobra que você utiliza para bloquear a testosterona e tentar desestimular o crescimento tumoral. A ciência estudou um hormônio no hipotálamo chamado GnRH, que faz com que a glândula hipófise estimule o testículo na produção de testosterona. Nos anos 70, foi identificado a molécula do GnRH, e ela foi sintetizada. E para a gente separar ela da original, ela foi chamada de LHRH. Embora originalmente a gente pensasse que você dando o LHRH funcionaria igual ao GnRH, o original, quer dizer, estimularia a produção de testosterona, nós aprendemos que se você der continuadamente o LHRH, no final de 2 a 3 semanas, você inverte o processo e bloqueia a testosterona. Então, o análogo, que a gente chama, esse chama análogo, o análogo do GnRH, que é chamado LHRH, bloqueia a testosterona se for ministrado cronicamente. E a gente prefere utilizar esses produtos hoje do que a castração cirúrgica, porque é menos traumático do ponto de vista psicológico, embora tenha um custo um pouco maior. Muitas evoluções têm sido registradas nesse sentido. Tradicionalmente, segundo os especialistas, a hormonioterapia foi utilizada para tratar pacientes com doença metastática, ou seja, já espalhada pelo corpo. E hoje em dia a indicação está mais ampla para o método. Hoje a gente usa a hormonioterapia não só para a doença metastática, mas em fases mais precoces da doença. Então, por exemplo, quando a gente utiliza radioterapia, comumente nós utilizamos hormonioterapia associada para obter os mesmos resultados que a gente obtém com a cirurgia. É melhor você associar a hormonioterapia com radioterapia do que fazer, por exemplo, só radioterapia, pelo menos até o momento atual. Abordagens que inibem o estímulo androgênico para a regressão e controle dos tumores também podem ser utilizados em combinação com os análogos de LHRH. Vale lembrar então que hoje em dia o câncer de próstata não pode mais ser visto como uma sentença de morte. As abordagens de tratamento e a experiência dos profissionais têm ajudado a garantir a cura em muitos casos e, noutros, o controle da evolução da doença. De modo geral, o tratamento da próstata é o tratamento cirúrgico ou radioterápico. Entretanto, naqueles pacientes que apresentam uma evolução da doença, ou seja, aqueles pacientes que tinham a doença inicial, mas que por determinados motivos, de acordo com a classificação da sua doença, eles evoluíram para uma doença mais avançada ou tiveram uma recidiva da doença, poderá haver uma combinação, ou seja, ele ser submetido ao tratamento cirúrgico e posteriormente ao tratamento radioterápico, ou tratamento cirúrgico mais um tratamento hormonal, e também terápico mais um tratamento hormonal, ou às vezes um tratamento hormonal mais um tratamento radioterápico. De modo geral, você na literatura mostra que é possível várias combinações de tratamento, mas isso aí deverá ser individualizado caso a caso. Vale ainda salientar que, em estágios mais avançados, pode-se também utilizar a quimioterapia como recurso. A quimioterapia também ela é útil hoje para melhorar a qualidade de vida, aumentar um pouco a sobrevida desses pacientes nesse estado, mas basicamente é para melhorar a qualidade de vida, porque esses pacientes começam a ter muita dor óssea, fraturas fáceis dos ossos, dores no corpo. Então a quimioterapia é usada como um efeito mais paliativo. O acompanhamento é fundamental para quem já teve um câncer de próstata. Deve-se seguir rigorosamente a orientação médica, também porque pode haver recidiva, ou seja, o câncer pode voltar a acontecer. A minha cirurgia aconteceu há 5 anos atrás, foi em 2004. Desde lá eu venho fazendo os exames de acompanhamento, né? Existia a possibilidade, evidentemente, de ter qualquer sequela, né? E as sequelas são várias, tá certo? Você tem incontinência urinária, e você tem um problema de desempenho sexual, e uma série de coisas, né? Quer dizer, felizmente isso tudo está superado e a alegria foi imensa no começo, porque foi rápida você fica absolutamente na expectativa do que vai acontecer, né? Mas foi ótimo e o acompanhamento, tudo, uma série de fatores.
É importante que todos nós saibamos que tem sido cada dia mais possível diagnosticar o câncer de próstata precocemente, tratar e curar a doença, o que garante vida normal. Normalíssima. Não tive sequela nenhuma, nada. A minha operação foi super tranquila. Não tive sequela nenhuma. Normal. Em todo o processo, desde o início do diagnóstico, o apoio da família é muito importante. A família é crítica nessa hora. Porque você imagina que um indivíduo, às vezes é um indivíduo jovem, precisa ter apoio da esposa, porque ele pode enfrentar durante algum tempo um pouco de perda urinária, eventualmente ele pode ter algum quadro de disfunção erétil. Então, necessariamente, ele está amedrontado pela doença e está amedrontado pelas consequências eventuais do tratamento que poderão existir. Então, apoio psicológico e apoio familiar me parecem extremamente fundamentais. E você deve tratar esses pacientes em conjunto com, principalmente a parceira, para que ela entenda a magnitude da doença e participe do processo decisório. Eu acho que o apoio da família é essencial, né? Sem ele não é um assunto desagradável, não é um assunto agradável de você discutir, mesmo que com uma companheira de 30 e tantos anos, né? É um assunto que, né? Mas o apoio foi total, imediato e é uma pessoa esclarecida também, minha esposa, que não teve nenhuma, né? Procurou se informar também, a gente discutiu esse assunto e concluímos que a cirurgia, em que pese todos os riscos envolvidos, tá certo? Né? Seria o adequado. A relação com o médico também é de suma importância. Deve haver confiança e transparência. A confiança no especialista é essencial. Senão tudo pode dar errado. Você tem que estar bom de cabeça, bom de médico, ter certeza que o que você está fazendo, os passos que você está tomando e o que o médico está indicando está 100% certo. A adoção de hábitos saudáveis também é recomendada em todas as fases da vida. Um estilo de vida adequado ajuda também a fortalecer o organismo em tratamento. Ou seja, exercício adequado, não beber em excesso, não fumar, controlar açúcar, controlar seu peso, dieta com menos gordura animal, fibras. Essas manobras que os clínicos gerais recomendam para nós todos os dias, são para prevenir doença cardiovascular, parece que são as manobras de melhor utilidade também para a prevenção de câncer de próstata. O conhecimento é o melhor aliado de nossa saúde. Procure obter mais informações sobre câncer de próstata no núcleo de saúde de sua cidade. Aproveite e já anote também algumas dicas. Sociedade Brasileira de Urologia, site www.sbu.org.br. Instituto Nacional do Câncer, site www.inca.gov.br. Universidade Federal de São Paulo, site www.unifesp.br. Universidade Estadual de Campinas, site www.unicamp.br. É muito importante registrar que os portadores de câncer de próstata que trataram através de qualquer modalidade, seja cirurgia ou seja tratamento, encontraram boas condições de vida, qualidade de vida, mesmo após o tratamento. A minha sorte foi ter feito os exames. Na minha idade, eu tenho 48 anos, não é comum você ter esse estágio do câncer que eu tive. Então, o fundamental é fazer esses exames, inclusive o tão falado toque. Tem que fazer, porque se eu não tivesse feito, a doença teria se espalhado muito rapidamente. Como vimos, o câncer de próstata no início costuma ser assintomático. Por isso, o diagnóstico precoce, que aumenta a chance de cura, deve ser feito antes dos sintomas. Isso requer uma atitude do homem, que deve buscar fazer exames preventivos, toque retal e PSA, a partir dos 45 anos de idade. E para quem tem na família histórico de câncer, a partir dos 40 anos. Esta é a forma mais eficaz de combater a doença e manter a saúde e qualidade de vida masculina.